Fala pessoal, beleza? Já aconteceu de você precisar de uma informação no Sankhya e você não sabe onde encontrá-la? No vídeo de hoje, eu vou te dar dicas simples e práticas de como eu utilizo para poder encontrar tabelas ou colunas e facilitar na sua criação das suas consultas e nas suas personalizações. Então vamos pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Satya Code. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, tá? Curta, compartilhe, comente. Se você deseja que a gente foque em algum tema específico, comente aqui embaixo também, para que a gente saiba quais são os próximos vídeos que a gente vai gravar na parte de desenvolvimento. Então, esse canal vai ser sempre voltado para a parte de desenvolvimento, nesse momento voltado para o RP Sankhya, tá? E nesse momento, a gente vai falar o seguinte: dicas para se desenrolar no Sankhya, tá? Quais são as dicas para você que quer estar iniciando o desenvolvimento ou já tem um conhecimento de desenvolvimento e precisa entender melhor quais são as tabelas, as rotinas do Sankhya, para você conseguir fazer sua query, implementar suas rotinas, suas personalizações e assim por diante, tá? E uma das dicas que eu dou seria use o monitor de consultas. Não sei se vocês já ouviram falar do monitor de consultas. Aqui a gente consegue validar o que o sistema fez por trás dos panos. Então vamos pensar assim: eu tenho uma tabela e depois que eu ativar essa rotina, o sistema vai ficar monitorando tudo que acontecer naquela rotina para você saber quais são as tabelas e as movimentações que aconteceram que o sistema fez para te entregar aquela tela aberta, vamos dizer assim, né? De forma mais simples. Então, vamos imaginar, então, vamos abrir o Sankhya. Tá, com o nosso Sankhya aberto, eu vou abrir uma tela chamada lançamento de cursos, tá? Uma tela simples que para a gente utilizar ela de forma didática, tá? Então, eu abri a nossa tela aqui. Então, filtrei, ó. Tenho esse lançamento. Vou pegar um que tem isso aqui, ó. Então, aqui tem um lançamento dos cursos, né? E eu preciso saber, por exemplo, eu não sei quais são as tabelas ou qual as colunas dessa tabela. O que a gente poderia fazer, né? Quando eu falo utilizar o monitor de consultas, a gente poderia vir aqui no monitor de consultas. Vou ativar ele, tá? Ativei ele. Vou voltar aqui no nosso lançamento de cursos. E vamos imaginar que eu não sei qual tabela é essa aqui, ó. Essa tabela filha aqui, eu não sei que tabela é essa e preciso saber essa tabela para poder fazer a minha implementação. Então, vou vir cá, vou fazer o seguinte, vou atualizar qualquer campo nessa tabela, tá? Vou colocar aqui 18, não sei se existe funcionário 18, vamos ver. Depois que a gente faz isso, essa alteração, o que a gente vai fazer? Ele tá demorando um pouco para carregar. Beleza, carregou, ó. Tem um funcionário 18, eu vou vir cá e vou atualizar. Para que isso? Depois que eu atualizar ele, você concorda comigo que o sistema fez um update por trás dos panos? Então, internamente ele fez lá um update setando o code func para 18. Então, com isso, a gente saber o update, a gente vai saber qual que é a coluna que ele fez aquele update. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai voltar aqui no monitor de consultas, vai clicar em parar o monitor, baixar o log. Beleza, eu abri o nosso log aqui, ó. Então, se a gente clicar sobre ele, vou clicar em monitor de consultas. O que a gente vai pesquisar? Tá um pouco pequeno, a gente vai dar um Ctrl F e vai fazer update. Beleza, a gente fez um update e já encontrou um update aqui, ó. Então, a gente vai validar se o que foi encontrado é o que a gente quer. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, o que seria esse update, né? Então, a gente sabe que ele atualizou a tabela AD, TRE e TE, setou o código do funcionário para alguma coisa, where, o número único e a sequência. O que significa isso? Significa que no nosso lançamento, ó, a tabela que a gente está utilizando é a ITE. Essa ITE, então, ele tem o número único com PK e sequência também com PK. E aqui ele pega do pai e o filho, certo? Beleza, então a gente conseguiu encontrar aqui, ó, qual é o nome da coluna. Então vamos imaginar que eu precisava encontrar que essa coluna aqui
qual que era o código da coluna, do funcionário. Então, a gente conseguiu encontrar que a tabela é AD underline TRT, TRE e o código que a gente precisava é o código func, beleza? Mas vamos imaginar que teve outros updates aqui internamente, tá? Então a gente procuraria assim, o update que a gente utilizou na nossa atualização, ó. A gente setou como 18. Então aqui, ó, a primeira coluna é 18. Então seria essa a tabela e a coluna que a gente precisava. Então, para confirmar, a gente poderia fazer o seguinte: abrir o construtor de telas, que era o próximo item que eu ia falar. Então, voltando aqui, o que a gente poderia utilizar é utilizar o construtor de telas. Então, se a gente tem aqui, vou colar aqui, construtor de telas para analisar os campos e tabelas. Então, como a gente já sabe, então, que qual é a tabela que a gente precisa, que é a tabela que a gente quer, a gente vai, então, fazer a validação daquela estrutura, né? Então, a gente poderia vir cá no construtor de telas, vamos só abrir o nosso log novamente, ó, AD, TRID, vou colar ela aqui, ó. Então, aqui teria a nossa query, nossa estrutura, né, de colunas, e aí, consequentemente, a gente conseguiria implementar nossa query, beleza? Então, essa é uma dica bem interessante. Ou utiliza o monitor de consultas, encontra lá, ou tem uma outra dica também, que a gente poderia utilizar, vou até colar ela também, aqui no nosso item, configuração de telas personalizadas. Vamos imaginar que é uma tela personalizada esse lançamento de curso. No caso né, uma tela personalizada. Eu viria aqui, ó, no usuário e configurar tela. Aqui, ó, você vai ver que tem aqui o nome da tela, da instância, né, que foi gerada da sua tela em si. E normalmente aqui, quando é personalizado, é o nome da tabela, né? Normalmente a instância é o mesmo nome da tabela, quando é personalizado. Então, aqui você conseguiria entender também qual era a tabela pai e, consequentemente, você voltaria no construtor de telas aqui, ó, e pesquisaria sobre ela, ó, TRE cabe. Beleza. Então, teoricamente, você encontraria a nomenclatura da tabela, né? Vamos dizer assim. Então, aqui na TRE, a gente teria outras tabelas. Então, uma forma também de identificar é saber quem que é o pai da tela personalizada, e em cima disso ir investigando o sistema se aquela tabela faz sentido a gente procurar, né? Normalmente sim. Normalmente, quando a gente encontra a tabela pai, a gente consegue desmiuçar e encontrar a tabela filha. E um dos exemplos é utilizar o monitor de consultas para você encontrar qual é o nome daquela tabela e campo, né, que você quer utilizar para implementar, para poder, assim, fazer sua query e sua personalização de forma mais efetiva, certo? Uma outra dica que eu daria no construtor de telas por exemplo, eu tenho a tabela filha, né, que é a ITE. Ok. É, uma outra dica que eu daria utiliza as ligações, tá? Vamos imaginar aqui, ó, vamos voltar aqui no lançamento de curso. Vocês vão ver que aqui a gente tem funcionário e empresa, e a gente busca isso de algum local. No caso, da tabela, né? Tabela de funcionário na tabela de empresa. Mas vamos imaginar que eu não sei. Eu não sei qual tabela é essa. Eu não sei qual tabela é essa. Então, o que eu faria? Eu viria aqui no dicionário, no construtor de telas ou no dicionário de dados, tá? Vamos imaginar assim, se fosse algo nativo ou uma extensão, eu usaria o dicionário de dados para poder entender qual o cenário daquela implementação, né? E eu utilizaria o construtor de tela para quando fosse personalização. Então, por exemplo, viria aqui em ligações, ó, e procuraria ligação. Ó, eu quero a ligação de empresa. Empresa é código. Então, eu viria aqui na ligação, ó, e procuraria. Tem alguma instância aqui, nome interno, chamada empresa? Ou qual é o dado aqui interno que a gente consegue bater o olho e falar que é da empresa? Então, a gente consegue verificar, ó. Sem clicar sobre as ligações, aqui embaixo, ó, a gente tem o origem e o destino, né? O APK e a FK da nossa tabela. Então, a gente está falando que a, a instância empresa, ela tem a origem de CodeEmp e código local da nossa tabela TRE, isso mesmo, é CodeEmp também. Então, consequentemente, a gente entenderia que a tabela que a gente precisaria para criar nossa consulta seria TSI-EMP. Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos só fazer uma query simples aqui, de forma didática, só para especificar isso que eu estou falando, né?
Então, vem aqui, vou vir no console, vou copiar isso aqui, colar para cá, beleza. Então, eu já tenho o nome da minha tabela. Vou clicar em consulta, vou select asterisco, que eu quero pegar tudo, né? ADTRRTE. Vou dar um exec, né? Então, aqui ele executou tudo que tá nessa tabela, beleza? Agora, vamos imaginar que eu preciso colocar aqui também o nome da empresa. Então, aqui eu utilizaria, vou utilizar a consulta alinhada aqui só para deixar mais simples, tá? Vou chamar alias de e TGF. Ó, na verdade, eu não sei, né? Qual que é a empresa. Então, eu viria aqui no construtor e verificaria, ó, qual o campo que está fazendo ligação aqui dentro no construtor do dicionário de dados. É a TSIEMP. Ó, empresa, é TSIEMP. Então, eu vou usar essa tabela, TSIEMP. Então, TSIEMP e eu farei a ligação. i.codemp é igual a e.codemp. E aqui eu colocaria, ó, então, isso aqui, asterisco, né, para trazer tudo. E vou colocar aqui, razão social. Mas como é que eu sei que é razão social? O que eu faria? Eu abriria o dicionário de dados. E com o dicionário de dados, pesquisaria aqui pelo nome da tabela, TSEMP. E eu encontraria aqui, ó, o nome da coluna que eu quero. Ou, mais fácil, né? Abriria o cadastro de empresas e verificaria qual é o nome que está naquele cadastro de empresa. Lá está escrito razão social. Eu viria aqui no dicionário de dados e procuraria razão social. Ou utilizaria de novo o monitor de consulta. Vamos fazer um loop aqui, né? Utilizaria o monitor de consultas para fazer uma atualização, alguma coisa lá naquele campo, para me poder encontrar qual o nome daquele campo no nosso log e, consequentemente, a gente criaria nossa consulta. Então, de forma simples aqui, te dei muitas dicas de como você consegue começar a implementar as suas queries, entender as tabelas internas, para você conseguir implementar consultas de forma mais simples, tá? Uma outra dica que eu daria é utilizar a parte da documentação Sankhya. Então, vou abrir novamente aqui nosso quadro branco. Vou colar aqui, ó, documentação Sankhya. Então, aqui na documentação Sankhya você encontraria bastante informação também referente à parte técnica, tá? Então, beleza? Só arrumando a câmera aqui. Lá você encontraria bastante documentação. Então, vamos abrir aqui a Sankhya. Ó, vou abrir aqui. Então, por exemplo, ó, uma das dicas que eu daria é que você está iniciando aí, quer conhecer melhor as tabelas nativas do sistema, eu recomendaria você abrir o developer.sankhya.com.br. Aqui em tabelas de operações comerciais, que no caso seria as tabelas da CAB, da ITE, que não seria os portais assim, né? E as tabelas principais. Eu recomendaria, então, você dar uma olhada aqui, ver essas tabelas. Aqui tem exemplos de consultas que você poderia fazer, ó. Quero pegar as requisições de venda, ou as requisições no portal, né, por exemplo. Como é que eu faço isso? Então, eu primeiro teria que descobrir quais são as tabelas. Nesse caso, a gente já sabe que seria a tabela TGF-CAB, que é a tabela do cabeçalho, TGF-TE, que é a tabela filha, né, de lançamento dos produtos. E aqui ele te mostra, ó, tipo de operação. A gente poderia setar na nossa query, ó. Então, aqui ele mostra, TGF-CAB, inner join, vai fazer uma junção das nossas tabelas, ó, onde a gente passa duas PKs distintas. Então, também isso é importante, ó. Quando você for fazer suas consultas, vamos voltar lá de novo, ó. Quando a gente for fazer nossas consultas, por exemplo, o que eu faria, né? Então, se são PKs compostos, que nem a gente está falando, né? Aqui, ó, por exemplo, funcionário. Funcionário a gente sabe que é PKs compostos, né? Que é composto pelo código da empresa e código do funcionário. São duas chaves principais para a gente poder encontrar o funcionário. Porque pode ser que um funcionário 1 já esteja na empresa 2 ou 3, por exemplo, tenha na empresa 2 ou 3. Então, você precisa fazer essa query filtrar de forma correta. Então, você precisaria passar isso na sua consulta. Então, é só uma observação importante, é que quando você for fazer as suas consultas, as suas queries, e você está iniciando o desenvolvimento, eu recomendo fortemente você abrir o consultor de tela, verificar as ligações, né, verificar
se aquela tabela é composta ou não, ou, por exemplo, eu viria aqui no DB Explorer, TSEMP, ó, TFP-FUN, que é a tabela de funcionários. Eu viria aqui e verificaria qual que é a PK dessa tabela. Ó, são duas PKs, COD-EMP e COD-FUNC. Então eu sei que na minha query, se eu for fazer alguma movimentação que necessite de conectar a tabela de funcionário com uma outra tabela, eu precisaria passar essas colunas como na nossa condição, no nosso where ou no nosso join, entendeu? Então, essa é uma dica muito importante também quando você for realizar o desenvolvimento. Mas, em geral, só recapitulando, né? Então, vou voltar aqui no nosso Miro, nosso quadro branco, né? Aqui, ó, utilizar monitor de consulta sempre que você queira encontrar alguma tabela, alguma coluna específica que você não sabe. Eu utilizaria o construtor de telas ou dicionário de dados para, utilizando o nome, por exemplo, ou dar um Ctrl F, né, que eu não falei também. Você vai por exemplo, na tela de produtos. Eu quero encontrar um campo de CPF, dá um Ctrl F e encontra o CPF, beleza. Ou monitor de consulta também, né? Eu iria lá no dicionário de dados, por exemplo, eu sei que na tabela de parceiro é TGF-par. Então, eu já sei que a tabela TGF-par é de parceiro. Então, eu vou lá no meu dicionário de dados e procuro qual que é aquela coluna. Com aquele mesmo mesma nomenclatura. Teoricamente, você encontraria, tá? Mas utilizando o monitor de consulta é o principal. Acho que com ele você consegue descobrir muito mais coisa, né? E uma das dicas que eu não passei aqui também, que não é técnica, mas é pessoal, é que você precisa ser curioso, cara. Você precisa procurar entender melhor o sistema. Não só olhar o sistema por si, mas entender o que ele faz. Então, por exemplo, eu falei lá para fazer o update no monitor de consultas, mas pode ser outra coisa também. Pode ser um insert numa tabela que você queira pegar quais são todas as colunas que ele fez o insert e aproveitar isso na sua implementação. Pode ser um delete, né, que você quer deletar uma linha, passando alguma coisa, uma chave, né, ou uma coluna. Também você vai conseguir utilizar o monitor de consultas, tá? Mas o update é o mais fácil. Mas como eu falei, quando você utilizar o monitor de consulta, você vai ver tudo que acontece. Então, por exemplo, você vai ver que ele faz internamente uma consulta para saber se o cara tem permissão ou não. Então, internamente, você vai conseguir assimilar melhor, olhando as consultas, pegando aquela consulta e executando na sua query, para validar aquela estrutura, entendeu? Então, uma das dicas muito importantes que você queira desenrolar no Sankhya seria essa, beleza? E aí, gostaram do conteúdo? Foi importante no seu conhecimento? Então se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Aqui a gente tá programando que semanalmente a gente vai ter vídeos agora voltados exclusivamente para desenvolvimento, tá? Então se você gosta dessa área de desenvolvimento, quer se aprofundar ainda mais, se inscreva aqui no nosso canal que a gente vai ter muitas novidades, beleza? Espero que tenha gostado. Abração!